Olá, pessoal! Vamos aqui a mais uma resolução de uma atividade, hoje falando sobre regência verbal e regência nominal. Nós já tivemos a explicação do assunto, então vamos lá para a resolução da atividade. Então, na primeira questão, nós temos: releia o período a seguir extraído do primeiro texto lido. Como eu falei para vocês, havia alguns textos, porém eu excluí, porque nós já tínhamos feito várias resoluções de textos, né? Isso não nos interessava. O que interessa hoje é o conteúdo propriamente dito. Então, nós vamos analisar apenas um trechinho. Então, nós temos aí a oração: meu pai, homem circunspecto e prudente, deu-me excelentes conselhos para me dissuadir dos projetos, porque me havia entusiasmado. Na letra A pergunta é o comando, né? Na verdade, copie o sujeito da oração destacada. Quando nós falamos em sujeito, muitas pessoas confundem com substantivo, o que é totalmente diferente. Por quê? Nós temos que lembrar que substantivos são aquelas palavras que nomeiam seres vivos ou inanimados, não é? E geralmente é uma palavra só, a não ser que seja um substantivo composto. E sujeito é aquele que exerce a ação dentro da frase ou oração, ok? Geralmente dentro da oração, porque as orações têm que ter verbo. Então, já que ele pratica uma ação, o verbo é a ação. Tem que ser uma oração. Então, vamos lá. O sujeito pode ter mais de uma palavra e, nesse caso, é meu pai, homem circunspecto e prudente. Foi essa pessoa, né? O pai, não é qualquer pai. Ele tem características, homem circunspecto e prudente, e foi ele que exerceu a ação de dar excelentes conselhos. Então, nesse caso, ele é o sujeito. Letra B. Agora, transcreva o predicado. Então, vamos lá. Para quem não lembra o que é predicado, predicado é aquele que qualifica o sujeito, é aquele que complementa a ação do sujeito. Assim como nós temos o adjetivo que qualifica o substantivo, o predicado também qualifica o sujeito, né? Então, o predicado, nesse caso, seria: deu-me excelentes conselhos. Na letra C, nós temos, nessa oração, que termos completam o verbo dar. Então, nós temos aí o verbo conjugado, deu-me excelentes conselhos. Qual é o termo que completa o verbo dar, né? Nós temos aí o pronome reflexivo, me, e excelentes conselhos. É isso daí que complementa esse verbo dar. Então, vocês copiam aí na letra C. Na letra D, nós temos: reescreva o predicado substituindo o pronome me por outro pronome correspondente. Faça a adaptação necessária. Então, nesse caso, como é um pronome, vocês teriam que utilizar um outro pronome que não alterasse a frase, que a frase ficasse com o mesmo sentido. Nesse caso, vocês poderiam colocar: deu a mim excelentes conselhos. E aí, o pronome que seria substituído seria o pronome a mim, né? Nós temos aí a preposição a e o pronome mim. Na letra E, nós temos: ao reescrever o predicado, que alteração você percebeu em relação ao uso do pronome? Então, nós alteramos o predicado nesse caso, né? Eu substituí deu-me por deu a mim. Então, nesse caso, como eu substituí, eu fiz essa alteração, eu precisei acrescentar a preposição a ao pronome, para que a frase ficasse gramaticalmente correta. Então, recapitulando, a regência verbal indica a relação que um verbo, que é o termo regente, estabelece com seu complemento, que nós chamamos de termo regido, através do uso ou não de uma preposição. Nesse caso, os termos regidos são o objeto direto, né? Isso até esqueci de dizer no vídeo. Nós temos o objeto como termo regido e nós temos o verbo como termo regente. Então, nós vamos chamar o objeto direto e o objeto indireto, recapitulando, de termo regido. O verbo, que é aquele que comanda, é o termo regente. Ele rege os objetos, que são os termos regidos. Passando aí, nós temos a explicação aqui acima. Se um verbo precisa de um complemento, é chamado verbo transitivo. Isso já falei para vocês, né? Verbo precisou de complemento, ele é chamado de verbo transitivo. Podendo ser classificado, e aí ele se divide em dois grupos, né? Que é o transitivo direto e transitivo indireto, ou transitivo direto ou indireto, que é bitransitivo, né? Como eu falei, há verbos que têm duas transitividades. O verbo transitivo direto se completa com o objeto direto. Lógico, se o verbo é transitivo direto, o objeto tem que ser direto. Se o verbo é transitivo indireto, ele acompanha o objeto indireto.
Então, vamos ver o exemplo aí. Meu desejo de abandonar a sua casa paterna. Quem abandona? Abandona alguém ou alguma coisa. Então, nesse caso, esse verbo precisa de complemento. Ele não é suficiente por si só. Então, esse é um verbo transitivo. Agora, vejam. Abandonar o que nesse caso? Essa é a pergunta que eu faço. E vejam que eu não preciso de preposição para fazer essa pergunta, assim como eu não tenho preposição depois do verbo. Eu tenho um a que indica artigo. Eu só tenho a preposição quando indicar lugar, quando estiver complementando o sentido de lugar. Ou tiver uma crase, que aí eu vou ter a preposição mais a artigo. Então, o verbo transitivo direto pede um objeto direto, que nesse caso é a casa paterna. Então, nós podemos dizer que o verbo transitivo direto abandonar é o termo regente e que a casa paterna, que é o objeto direto, é o termo regido. Ok? Espero que tenham entendido isso. No próximo exemplo, nós temos outro fragmento. Vejam aí que nós temos assim. Mas não devia contar com seu consentimento. Então, o verbo contar, que é o termo regente, quem conta, conta alguém, alguma coisa. Então, ele pode ser bitransitivo, dependendo do contexto, né? Contar com quê? Vejam que eu tenho a preposição com agora. Tanto aparece na pergunta que a gente for fazer, quanto vai aparecer aí. Aí, vejam que eu tenho verbo transitivo indireto, né, que é contar. Ele vai precisar desse complemento e ele vai precisar da preposição para ligar o verbo contar a esse complemento aí. Verbo transitivo indireto com a preposição com e o objeto indireto seria seu consentimento, que nesse caso é o termo regido. O verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo, que nós podemos dizer também, é acompanhado de dois complementos, um que se liga a ele com auxílio de preposição e o outro que vem acompanhado de preposição. Nesse caso, também haverá dois complementos verbais, um objeto direto e um objeto indireto. Vejam aí. Meu pai, homem circunspecto e prudente, deu a mim excelentes conselhos. Vejam que o verbo dar é o termo regente, é o verbo, e quem dá alguma coisa a alguém, nesse caso ele é verbo transitivo, né? Precisa de um complemento. E a mim, eu tenho aí a preposição a, não é? Então, isso deixa o termo regido como objeto indireto, né? E nós temos o que, né? Excelentes conselhos. Então, nós temos aí um objeto direto por sua vez, né? Nós temos primeiro o objeto direto e nós temos depois o objeto direto. Como saber disso? Basta você fazer as perguntas ao verbo, tá bom? Você vai saber que ele necessita aí, nesse caso, nessa frase aí, viu? De dois complementos. Nem sempre ele vai ter, depende da frase em que ele estiver. Então, ele precisa primeiro de um objeto indireto e depois ele precisa de um objeto direto, ok? Se um verbo não precisa de um complemento para transmitir uma informação completa, é chamado de verbo intransitivo. Quer dizer, se o verbo é completo por si só e ele sozinho transmite a informação e a gente não precisa de complemento, ele é verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento, verbo intransitivo. Então, vamos à segunda questão. Observe as orações destacadas nesse trecho. Um dia em que por acaso fui à rua sem desígnio formado de levantar voo, encontrei lá um condiscípulo que estava para sair para Londres a bordo de um navio do pai. Convidou-me a partir na companhia dele e, para melhor me decidir, empregou a linguagem usual dos marinheiros. Isto é, que nada pagaria pela passagem. Fiquei tão entusiasmado que nem pensei em consultar meus pais, nem sequer dar-lhes notícias minhas. Entreguei tudo ao acaso, e sem pedir-lhes a bênção, nem implorar a assistência do céu, sem dar atenção às circunstâncias nem às suas consequências, meti-me a bordo do tal navio que ia para Londres. Transcreva essas orações, classifique os verbos que as compõem e identifique os seus complementos, se são objeto direto ou se são objeto indireto. Então, vocês têm que identificar aí nesse trecho todos os verbos, e eles já estão até destacados alguns verbos, né? Por exemplo, o primeiro verbo, encontrei. Dentro desse contexto, ele está perguntando, tá? Encontrei, verbo transitivo direto. Qual é o objeto direto disso?
lá, um condiscípulo. Esse seria o objeto indireto. O verbo empregou, aí, tá vendo? Tá em negrito. Empregar, verbo transitivo direto, porque quem emprega, emprega alguma coisa. Nesse caso, a linguagem usual dos marinheiros, que é o objeto direto. Entreguei, quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, ele é verbo bitransitivo, verbo transitivo direto e indireto. E, nesse caso, o objeto direto vai ser ao acaso e o objeto indireto vai ser sem dar. Agora, nós vamos para o próximo verbo. Nós temos aí sem dar, né? Que nós vemos aí quase no finalzinho do texto. Sem dar atenção às circunstâncias nem às suas consequências. Então, sem dar, verbo transitivo direto e indireto, bitransitivo nesse caso. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, nesse caso, o objeto direto dá o quê? A atenção, objeto direto. E o quê? As circunstâncias, nem as suas consequências. Objeto indireto. Seria isso que vocês iriam fazer. Na próxima página, nós temos somente uma explicaçãozinha, né? Da regência de alguns verbos. Regem a preposição a, quer dizer, aqueles que vão precisar da preposição a. São os verbos agradar, satisfazer, aspirar, desejar, assistir, ver, chegar, ir, obedecer, desobedecer, pagar, caso se refira a pessoas. Perdoar, caso se refira às pessoas. Preferir, resistir e visar, no sentido de desejar. Regidos pela preposição de, nós temos os verbos precisar, cuidar, gostar, tratar, esquecer-se, lembrar-se e recordar-se. Se junto com o pronome oblíquo, que pode ser me, ti, se, nos e vos, lembrando que esses pronomes oblíquos, eles vêm acompanhados de hífen após o verbo, e nós temos esse verbo também aí, zombar. Regidos pela preposição em, nós temos implicar, no sentido de envolver, morar, reparar, no sentido de observar, residir, situar-se. E regidos pela preposição por, nós temos os verbos ansiar e torcer. Lembrando que esses são apenas alguns exemplos, viu? Nós temos muito mais. Agora, nós temos uma outra atividade, né? Aplicando conhecimentos sobre o texto também, que eu não coloquei, mas vamos lá. Releia o fragmento a seguir, extraído da obra As Aventuras de Robinson Crusoe. Trata-se do primeiro momento do personagem no navio. Logo depois que partiu, sem sequer pensar em consultar seus pais ou dar a eles notícias suas, leia. Apenas o navio saiu do rio Humber, refrescou o vento e o mar começou a engrossar furiosamente. Como era a primeira vez que viajava por mar, o enjoo e o terror apoderavam-se do seu corpo e alma, mergulhando-me num desgosto impossível de exprimir-se. Agora compare o trecho original, lido com a versão a seguir. Então vamos lá. Apenas o navio saiu, refrescou e o mar começou. Como era a primeira vez que viajava por mar, o enjoo e o terror apoderaram-se, mergulhando impossível de exprimir-se. Letra A. Que expressões foram excluídas do texto original nesse segundo trecho? Então, vamos lá. As expressões excluídas foram do rio Humber, o vento, a engrossar furiosamente, do meu corpo e alma, o pronome oblíquo me, né, me, e outro termo também foi aí aniquilado, foi num desgosto. Na letra B, a pergunta é: qual é a importância das expressões excluídas para o sentido do texto? Então, se ele excluiu algumas coisas, né, ele fez aí um tipo de resumo, esses termos, essas palavras, completam informações que os verbos em destaque querem transmitir. Sem elas, o sentido do verbo fica incompleto. Então, não se pode tirar, né? Fica um pouco sem sentido. Nós não entendemos a mensagem completamente. Então, são imprescindíveis aí nesse trecho. Segunda questão. Você pode perceber que, para os verbos em destaque tivessem sentido, foi preciso acrescentar um complemento. Agora, observe os trechos a seguir. No dia seguinte, o vento caiu. Dormi bem durante a noite. O mar amainou. Venha cá. Então, na letra A, nós temos:
Os verbos em destaque precisam de complemento para que compreenda a informação que transmitem? E aí, vocês acham que eles precisam de complemento ou eles por si só passam a mensagem sem precisar de complemento? Então, eles não precisam, porque mesmo nos dois últimos casos, os verbos dormir e vir não precisam de complemento para transmitir uma informação, ou seja, eles são verbos intransitivos. Letra B. Como são classificados os verbos? E aí você já responde, né? São verbos intransitivos, eles não precisam de complemento. Terceira questão. Releia esse trecho. Meu pai, homem circunspecto e prudente, deu-me excelentes conselhos para me dissuadir dos projetos, porque me havia entusiasmado. Letra A. Por qual termo a palavra porque poderia ser substituída nessa oração? Nesse caso, né, para não perder o sentido, nós poderíamos reescrever essa oração trocando porque pelo pronome quais. E aí a frase não alteraria de sentido. Na letra B, nós temos: essa expressão se refere a qual termo na oração? Porque completa que termo nessa oração? Nesse caso, completa ou complementa o sentido do substantivo projetos. Ok? Vamos para a próxima. Regência nominal. Releia o trecho abaixo extraído da notícia. A chave para o uso de mídias digitais e a felicidade é a limitação, comentou Jean. Gastar no máximo não mais que 2 horas por dia nessas mídias e tentar aumentar o tempo despendido com amigos e exercícios das atividades relacionadas com o aumento de felicidade. Letra A. Os termos destacados com amigos e exercícios completam o sentido de qual palavra desse trecho? Aí é só você ver o termo que vem antes do que está grifado, que é despendido, né? Bem facinho isso. Letra B. Que outra palavra com o mesmo sentido poderia ser empregada em substituição a essa palavra como resposta à pergunta anterior? Nesse caso, despendido seria tempo gasto ou tempo empregado. Você teria que tirar essa palavra despendido e substituiria por esses com o mesmo sentido e o mesmo parecido, né? Significados parecidos. Nós chamamos de sinônimos, né? Segunda questão. Agora releia esse trecho, reproduzido do fragmento 2 do romance O Menino Sem Imaginação. Mamãe escondia sua ansiedade no telefone, onde se pendurou desde que saiu da mesa. Ela é fanática por telenovelas. Na letra A, nós temos assim: indique no trecho a expressão que completa o sentido do termo em destaque. Então, o termo em destaque, fanática, o termo que complementa essa oração fanática por telenovelas, né? Seria esse o termo. Letra B. Se a expressão que completa o sentido da palavra fanática fosse suprimida, isso quer dizer retirada, seria possível saber que tipo de programação a mãe do narrador assistia com maior frequência na televisão? Claro que não, né? Vocês iriam saber aí, nesse caso, que essa palavra precisa desse complemento, né? E aí, fanática, nós estamos falando de regência nominal, então nós vemos a relação entre esses dois nomes, né? Fanática, que é adjetivo, e telenovelas, que é substantivo. Então, esse adjetivo se liga a esse substantivo telenovelas por meio da preposição por. Então, vejam que nós temos que ter a preposição correta, né? Então, abaixo, nós temos aí a explicação de regência nominal. Quando um nome necessita de um complemento, ele é chamado de termo regente. E a palavra ou expressão completa seu sentido, recebe o nome de termo regido. Então, isso na regência nominal não vai mudar, né? Aquele que precisa de um complemento é termo regente. E aquele que é o complemento é termo regido. A essa relação que se estabelece entre o nome e seus complementos denominamos regência nominal. Em geral, a regência é estabelecida por preposição. Então, vamos ver aí. A mesma frase nós vemos. Ela é fanática por telenovelas. Então, fanática, que é o termo que vai precisar de um complemento, nós chamamos de termo regente. E, nesse caso, se liga ao termo regido, que é telenovelas, por meio da preposição por. Nós vemos aí a regência de alguns nomes. Substantivos, né, pedem a preposição amor, né, nós temos o substantivo, que pedem as preposições a, de, para, com, por.
O substantivo capacidade deve ser usado com as preposições de ou para. Substantivo confiança deve ser usado com a preposição em, por exemplo, confiança em alguém. Fé, quem tem fé em alguma coisa, então deve ser usado com a preposição em. Gosto por, ele tem o gosto por notícias, né? Então, esse substantivo deve ser usado com a preposição por. Obediência, tenho muita obediência a meus pais. Nesse caso, deve ser usado com a preposição a. Ódio, tenho ódio a lavar louças. E tenho mesmo, viu, minha gente? Então, nesse caso, o ódio pode ser usado com a preposição a ou contra. Preferência, tenho preferência por perfumes fortes. Nesse caso, pode ser usado a preposição a e pode ser usado a preposição por. Saudade, estou com saudade de vocês. Saudade, preposição de. Simpatia, tenho simpatia por pessoas simpáticas. Então, simpatia, que é o substantivo, pode ser usado com a preposição a ou por. Respeito, tenho respeito com meus alunos, meus alunos, né? Respeito a meus alunos. Então, nesse caso, nós podemos usar várias preposições. A, com, para, com, por. União. A união é muito bonita entre amigos. Então, nós podemos usar as preposições com, de e entre, com o substantivo união. Passando aí, nós temos alguns adjetivos, né? Acessível a, afável com, para com, amável com, para com. Ansioso de, por ou para. Adjetivos aptos, atenciosos, contente, cruel. E aí vejam as preposições para que eu não leia. Fique tão extenso o vídeo. Desgostoso, fácil, lento e junto. E nós temos os advérbios também, né? E algumas preposições que eles vão precisar. Então, vejam que quando eu falo de regência nominal, né, nós não temos somente os substantivos. Nós estamos falando de substantivos, adjetivos e advérbios. E aí, eles vão precisar de preposições, não é isso? Na terceira questão, leia a frase a seguir. Os adolescentes observam o respeito do tempo de uso diário de dispositivos eletrônicos. Letra A. A regência nominal entre os termos destacados na frase está incorreta. Em que consiste tal incorreção? Então, nesse caso, ele já está afirmando que está incorreta. Você teria que encontrar o erro. Nesse caso, o erro está no uso da preposição do, que nós temos aí a contração, né? Como eu expliquei no vídeo, de mais o, que rege o substantivo respeito. Então, vocês podem até voltar ao vídeo e ver que respeito nós podemos usar com as preposições a, com, para, com e por, e não do. Passando adiante, na letra B, nós temos, para que fique correta, como essa frase deve ser escrita? Era só vocês substituírem esse termo por qualquer outro da explicação anterior que ele mostra. Nesse caso, poderia ficar: os adolescentes observam o respeito ao tempo de uso diário de dispositivos eletrônicos. Poderia ficar dessa forma, ou você poderia usar qualquer outra preposição que ele apresentou lá. Vamos aplicar conhecimentos, né? Na primeira questão dessa atividade, nós temos: leia a tirinha abaixo que traz a personagem Joaninha, criada pela design gráfica Clara Gomes. Trata-se de um personagem que gosta de escrever, tem muito talento e vive constante mau humor. Toda vez que recebemos uma notificação de mensagem, plim, nosso cérebro ativa a região de satisfação por recompensa. É isso. Milhares de anos de evolução para acabarmos viciados em luzes piscantes. Verdade, né? Na letra A, nós temos: qual o principal tema tratado nessa tirinha? A dependência ou vício, né? A pessoas que vivem conectadas a dispositivos eletrônicos. Letra B. Essa mensagem tem sido mais humorística ou irônica? E aí é com você. Responda, é pessoal. Letra C. A expressão por recompensa completa o sentido de qual palavra na tira? Por recompensa, nesse caso, o sentido da palavra satisfação. Letra D. Em sua opinião, a regência nominal entre termos satisfação e recompensa está correta? No quadrinho da tirinha que foram empregados, explique.
vocês iriam dizer mais ou menos isso, né? Que estaria correto, sim. E nesse quadrinho, os termos satisfação, que é o termo regente, está acompanhado da preposição por, que estabelece uma relação de complementação entre esse termo e o termo recompensa, que nós chamamos de termo regido. Na última questão, segunda dessa atividade, nós temos: releia o terceiro quadrinho da tira. É isso, milhares de anos de evolução para acabarmos viciados em luzes piscantes. Na letra A, nós temos: reescreva a expressão viciados em luzes piscantes, substituindo luzes piscantes por outro termo que tenha sentido semelhante ao empregado nesse quadrinho. Então, vocês poderiam colocar viciados em internet, viciados em computador, viciados em smartphones, enfim. Luzes piscantes se refere a isso. Letra B. Agora, escreva a expressão viciados em completando com outra palavra ou expressão que não tenha nenhuma relação de sentido com seu uso da tira. E aí é uma resposta pessoal também, analisem. Assim como a letra C, né? Letra C, para que se estabeleça uma relação adequada de regência entre outros nomes, o que é necessário observar? Então, lembrem da explicação e coloquem a resposta, ok? Até a próxima.